Senhor, nós te agradecemos por mais este dia que nos permite compreender, meditar, aprender. Únicas formas de que nosso amanhã seja melhor do que o nosso hoje. E também um modo bastante importante para que, compreendendo o nosso agora, nós possamos ter uma ideia do nosso passado, do nosso ontem. Analisando nossas inclinações e tendências, poderemos imaginar aonde tivemos dificuldade de superar, aonde falhamos, aonde viciamos, ou onde nós temos a tranquilidade de já termos vencido desafios. Isso porque nós aprendemos com você que a alma continua sendo este acervo de experiências que rasga a linha do tempo e que, somando boas ou más, todas as experiências que tivemos interferirão no que somos. Poderão vincar nossa mente naquela área, de forma que aqueles que têm vícios naturais ou facilmente acessíveis estão dobrando a folha mental no mesmo lugar onde já dobraram antes. E aqueles que resistem às tentações, não importa em que setor da vida, já limparam a folha outrora dobrada, deixando-a lisa, para não mais voltarem a agir como outrora. Muito obrigado, Jesus, por nos ajudar a compreender que somos uma perenidade que vive na eternidade. De forma que, apesar de estarmos tão somente lúcidos a cada hora, a cada dia, com esta lucidez podemos investigar tendências do pretérito e modelar caminhos para o futuro. Justamente com a análise do ontem, aconselhando melhor as atitudes do hoje. Com isto, temos uma nova chance. Com isso, podemos gerar a esperança de recuperação, não importa quão errados tenhamos sido, já que Deus coopera na edificação de todos os seus filhos, sem nenhum tipo de preferência ou de desprezo. Com esta gratidão por esta realidade ser indestrutível na perenidade do nosso espírito, na eternidade que vamos viver, nós te agradecemos cantando mais uma vez a canção que agora cantaremos, iniciando o encontro do Evangelho desta noite. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, e ensino amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão conosco e recordamos que ainda estamos transmitindo somente pelo Facebook e pelo nosso site, tvalvoradespirita.com.br. Mais alguns dias, ou provavelmente semana que vem, nós teremos a possibilidade de retomar as transmissões pela plataforma do YouTube. Por enquanto, estamos transmitindo por essas duas, Facebook e tvalvoradespirita.com.br. Então, se você puder, envie para os seus amigos, para os seus contatos, o convite ou a lembrança de que estamos com uma palestra ao vivo. E como nós costumamos fazer nos nossos encontros ao vivo, você pode participar através das suas vibrações ou através de suas doações. Por falarmos em doações, gostaríamos de agradecer aqueles que puderam cooperar conosco, que ainda podem fazê-lo, doando através do Pix ou através do depósito em conta, para nos ajudar na nossa pizza. O esforço da pizza que neste último sábado foi concretizado, é a segunda pizza deste ano. Para nós foi um evento bastante importante, porque mesmo que o número de pizzas não tenha sido o que nós precisamos, nós já pudemos contar com pessoas que estão vindo, que estão ajudando, que estão fazendo sua participação se transformar em benefício para as necessidades dos nossos irmãos, das famílias assistidas. Portanto, você que está em casa, que eventualmente, mesmo sem vir retirar a pizza, fez uma doação, saiba que a sua ajuda é muito importante, nós somos muito gratos por você acreditar na tarefa do bem e estar disponível na medida das suas forças, dos seus recursos, para compartilhar isto com outras pessoas. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua participação. Então, nós temos aqui não apenas a oportunidade de você continuar a ajudar caso queira. Eu não sabia que teve pizza, então, está sabendo agora. Ainda pode ajudar, se você quiser, pelas doações espontâneas, ou, se você preferir, você pode utilizar-se da nossa transmissão ao vivo para também doar através... Não pode não, porque hoje o YouTube não está funcionando. Só pode doar no Pix, mas super chat, super sticker, quando o YouTube está funcionando. O Facebook não tem
essa possibilidade. Então, por enquanto, só mesmo pelo Pix, pela doação através da transferência bancária, o Raul vai colocar para nós aí os dados da nossa instituição para você poder copiar, se você ainda não tem, e assim você está ajudando a nossa instituição naquilo que é o esforço de melhorar o mundo com a doação de todos os que podem. Não adianta esperar que uma única pessoa abra mão de alguns milhões para fazer com que outros milhões se beneficiem. Não adianta ficar esperando que apenas uma parcela ínfima seja capaz de fazer as grandes obras. Nós já aprendemos com o Cristo que para mudar o mundo não é preciso ter muito dinheiro. É necessário ter apenas boa vontade. E por isso ele foi buscar entre miseráveis, entre pescadores, entre pessoas da vida mais simples, aqueles que ele escolheu para seguirem ao seu lado na multiplicação das esperanças na terra. Portanto, é preferível ter mais pessoas que doem menos do que poucas pessoas que doem muito. Porque geralmente quando uma pessoa só doa muito, ela nunca doa, ela empresta. Geralmente ela quer algum privilégio, ela quer algum favor, ou ela se acha no direito de exigir, cedo ou tarde, algum retorno. Há exceções, é verdade, mas geralmente, quando isso acontece, é preciso ter muita cautela. Porque é uma forma de essas pessoas também se tornarem agentes de entidades inferiores que vão fazê-la causar problemas na instituição que antes estava vivendo sem aquele aporte. Portanto, preferimos contar com aqueles que estão dispostos a oferecer 10, 20, 30, 50, 100 reais e a gente vai reunindo com os que nós conseguimos também no trabalho, etc., do que ficar esperando que uma quantidade volumosa possa chegar até a nossa casa para nos liberar do trabalho. Nós não queremos isso. É claro que se houver alguém disposto a ajudar dessa forma, nós aceitaremos e daremos destino a esse valor, a essa ajuda, para que outras pessoas possam também se beneficiar. Eu me recordo que houve uma época em que a nossa instituição, além das nossas atividades benemerentes de atendimento das famílias assistidas, havia uma outra instituição espírita que tinha... Deixa eu abrir a balinha primeiro. Pronto, acabou? Ok, Raul, obrigado. Eu me recordo de anos atrás, quando tínhamos pessoas que frequentavam também uma outra casa espírita modesta de uma instituição de bairro, lá afastado da nossa cidade, e que eles tinham muita dificuldade em conseguir recursos para dar alimentos para as pessoas que moravam naquele bairro. Pessoas muito pobres, muito necessitadas. E então a nossa casa, que tinha já uma frequência maior, que tinha cooperações mais volumosas, nós, por alguns anos, nós oferecíamos todos os meses aproximadamente 30 cestas básicas para que essa instituição pudesse retirar aqui os mantimentos e lá na casa, na instituição que ela representava, pudesse espalhar para as necessidades daquela região. Fizemos isso por vários anos, até que por fim acreditamos que a instituição foi crescendo, foi recuperando uma quantidade maior de frequentadores, e então eles já tinham condições de continuar a ajudar as famílias com suas próprias forças. Nós, sempre que possível, procuramos contribuir com outras instituições, a fim de que aqueles benefícios que chegam mais aqui do que lá, possam também ser ampliados para outras criaturas. Uma vez que as necessidades são de nossos irmãos, não importa em que lugar estejam. Várias vezes, a nossa casa fez pizzas, em inúmeras ocasiões em que
sobravam porque as pessoas compravam, mas não vinham buscar, e também não nos avisavam. Sobravam 30, 40, às vezes sobraram 50 pizzas. Nós, por algumas vezes, pegávamos essas pizzas e levávamos para outras instituições de outras religiões, inclusive. E nós só paramos de fazer isso para determinadas instituições, uma vez que ficamos sabendo que nessa instituição, que era católica, eles não multiplicaram os benefícios que receberam. Por quê? Porque naquela época nós colocávamos uma mensagem espírita psicografada, naqueles papeizinhos que a gente dá para as pessoas que chegam, nós colocávamos em cima da tampa de cada pizza. Então eles aceitaram receber, mas quando as pessoas foram embora, eles jogaram fora, porque era coisa de espírita. Então, uma vez que fizeram isso, nós paramos de oferecer essa ajuda para essa instituição católica da nossa cidade. E que, a partir daí também, nós não tivemos mais muita sobra, porque nós passamos a fazer uns cálculos mais exatos, passamos a pedir às pessoas que fossem mais corretas na informação. Então aí nós paramos de fazer essas doações mais volumosas, porque também não sobravam tantas pizzas. As pizzas que sobravam, nós entregávamos algumas na nossa vizinhança, algumas a gente dava para os próprios trabalhadores poderem dar para alguém que eles encontrassem. Então, para que vocês entendam que a nossa instituição não está com os olhos voltados somente para o seu próprio umbigo, somente a sua própria necessidade. Nós procuramos também amparar, quando temos em abundância, amparar outros lugares que amparam. Temos pessoas que trabalham em outras creches, que também levam coisas que nós ganhamos, para poderem fazer seus bazares nesses outros lugares. E isso para nós é uma alegria, uma vez que nós estamos com isso também, praticando de maneira impessoal aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. Bem, nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as segundas à noite, tanto nas segundas quanto nas quintas, se bem que nas quintas de cirurgia espiritual, nós não temos nos prendido muito ao Evangelho na sequência, temos falado de temas variados dentro da necessidade da melhora física e mental, porque às vezes cada grupo que vem na quinta-feira na cirurgia precisa de um tipo de notícia, ou de um tipo de informação diferente. Sempre foi assim. Você sabe que na segunda tarde a gente faz uma palestra preparatória da cirurgia que não está vinculada ao Evangelho. É espírita, é algo que faz a pessoa pensar sobre as leis do universo, mas tem também a liberdade de tratar de temas que muitas vezes seriam impedidos, porque sairiam daquilo que o Evangelho está atuando naquela área. A mesma coisa fazíamos nas quintas-feiras à noite. Quintas à noite nós também não estávamos, quando fazíamos cirurgia espiritual, por exceção, nós não estávamos vinculados à sequência do Evangelho. Então, por enquanto, nós estamos com essa liberdade nas quintas-feiras de novo. Mas na segunda noite, continuamos falando da sequência do Evangelho, no capítulo 13º. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Agora, depois de já termos tratado da primeira parte, a parte inicial, que é de fazer o bem sem ostentação, e nós falamos bastante sobre isso, hoje nós vamos iniciar o subtítulo Os Infortúnios Ocultos. Os sofrimentos que não são vistos, que não se conhecem. As dores íntimas, as dores morais, mesmo as dores físicas. Aquelas que as pessoas dão uma disfarçada para não gerar preocupações. Estes são os infortúnios ocultos. E nós vamos ver aqui como que o Evangelho vai tratar destas questões. Vamos acompanhar o texto para a gente poder fazer essa abordagem de uma forma mais específica em relação ao tema. Diz o parágrafo 4º. Nas grandes calamidades, ele começa mostrando uma situação. Grandes calamidades. A caridade se manifesta. E se observam generosos impulsos
para reparar os desastres, as grandes calamidades. Eu me recordo, no ano de 1984, se não me falha a memória, era janeiro, estava havendo um período chuvoso muito grande no Brasil, na região sul do Brasil. E em Santa Catarina, o vale do rio Itajaí-Açu transbordou e inundou todas as cidades dali. E havia então uma cobertura bastante intensa da imprensa, que na época não era essa imprensa lixo que nós temos aqui, estava indo para o lixo, mas ainda não tinha chegado lá totalmente como está hoje, e que estava fazendo uma cobertura de jornalismo sobre os desabrigados, porque o rio subiu, levou muitas casas, muita gente teve que sair de casa. E havia um programa, na época, feito num teatro, que fica ali acho que ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, Teatro Brigadeiro, que era um programa que a Hebe Camargo fazia e que era transmitido pela TV, se não me engano era na época a TV Bandeirantes. E então, durante o programa, que não tinha nada a ver com essa ocorrência pluviométrica, a Hebe levantou e falou assim: gente, apesar disso não estar com a gente aqui, não é nosso tema, nós estamos vendo, né, tanta gente sofrendo, não sei o quê, a gente podia começar um movimento que ajudasse essas pessoas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eles estão passando necessidades, eles perderam casas, perderam comida, roupa do corpo, né? Então ela lançou isso, aparentemente, de forma espontânea, e uma das pessoas que estava na plateia, sem nada de combinação, levantou-se, subiu no palco, tirou a sua blusa, uma blusa de frio que ela estava usando, e entregou para a Hebe, como se fosse um gesto de início de uma campanha. Então aquilo foi um símbolo que gerou nas pessoas que estavam assistindo uma euforia de ajudar. E foi então a primeira vez que nós tivemos uma grande manifestação que gerou este evento que tomou conta do país inteiro. E todas as cidades faziam campanhas. E então reuniram carretas e carretas. Tinha gente que chegava nas portas do teatro, se não foi em 84, foi em 83, janeiro de 83. Pessoas chegavam na porta do teatro com caminhonetes cheias de colchão, iam despejando. Então eles tiveram que cercar um pedaço da rua para não deixar que o trânsito fosse bloqueado, e todas as pessoas que queriam deixar alguma doação faziam fila com seus carros, e alguém do teatro ia pegando, ia aguardando, ia juntando. Então foi um movimento tão grande, que aqui em Campinas, eu me recordo, eu estava de férias da universidade, havia ali na Avenida Júlio de Mesquita, numa casa que até hoje ainda existe, depois virou um banco, era uma instituição, na esquina da Júlio de Mesquita, com aquela que desce e passa ao lado da prefeitura e vai lá para o Cambuí. Não sei se é Barreto Leme ou se é... Hã? Não, é a outra. A Benjamin é de um lado e a outra é Barreto Leme. Na rua Barreto Leme, esquina com a Júlio de Mesquita, tem um prédio, depois tem um outro prédio que construíram agora, que era uma casa antiga, que uma parte foi... Delegacia do Trabalho, ali na esquina. Depois, logo na frente, tem hoje uma loja de carro, se não me engano, BMW. E do lado, era essa casa que ainda está lá. Então, as doações eram reunidas todas lá. E eles pediam ajuda para as pessoas que pudessem ter tempo, de irem lá separar as doações, que era roupa de homem, roupa de mulher, roupa de criança, o que era calça, o que era camiseta. E como eu estava de férias, falei, eu vou lá ajudar. Então eu também fui. E isto foi uma coisa que tomou conta de muitas cidades. Foi uma euforia. A primeira vez que eu me recordo
de que por uma tragédia como esta que está sendo falada aqui, uma mobilização muito grande tenha tomado conta das pessoas. Naturalmente, como foi a primeira vez, não havia tantos instrumentos de fiscalização, né? Então houve muita notícia de caminhão que se desviou, de gente que pegou a doação e foi vender no seu brechó, coisa do tipo. Porém, muitas coisas chegaram lá e ajudaram muitas pessoas. Mas isso surgiu por quê? Este ânimos, que é o ânimos de você diminuir a dor do seu semelhante, foi estampado em um programa de televisão de larga audiência, que mostrou que com alguém fazendo alguma coisa, todo mundo tem vontade de fazer a mesma coisa. Todo mundo que doou sua roupa de frio, seu cobertor, seu colchão, o colchão novo que comprou, todo mundo continuou passando o seu conforto, ninguém ficou sem blusa, ninguém ficou sem colchão, ninguém pegou o colchão da sua cama e deu para ir para Itajaí e ficou dormindo no estrado. Não, né? As pessoas que fizeram isso, fizeram porque podiam fazer. E é claro, se não houvesse a manifestação de um programa de auditório, como o da Hebe, falando sobre isso e estimulando os telespectadores a enxergar essa dificuldade, provavelmente os caras estavam molhados até hoje, lá em Itajaí, sem nenhum tipo de amparo. Então, o que acontece? O Gaspar está me mostrando que foi em julho de 84, de 84. Eu, para mim, era em janeiro, mas tudo bem, eu estava de férias. Então, ou era janeiro ou era julho, né? Eu acho que a data é também importante. Talvez fosse julho mesmo, por causa do frio, né? As pessoas estavam passando frio, molhadas, então isso chamou muito mais a atenção das pessoas. Eu pensei que você tivesse posto a Hebe lá no seu... Pelo menos na Hebe tinha mais gente do que tem aqui. O povo vem aqui hoje, cada um senta nos cantos, assim, para não aparecer na televisão. Então, a hora que o Raul põe o salão, aí parece que não tem ninguém. Mas tá o povo meio escondido, assim, né? Mas tudo bem. Isso aí, tudo bem. Então, vejam só, nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Isso não é só no Brasil. O terremoto do Japão, a usina de Fukushima, o terremoto da Indonésia, o tsunami que houve, as mortes que acontecem em grande escala, vulcões que entram em erupção, terremotos que matam muitas pessoas, geram um esforço coletivo de auxílio. Mas, diz o Evangelho, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se levantarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Ir descobrir, observar, olhar, identificar, saber que há necessidades que não estão declaradas. Quem é esta mulher? De ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também de forma modesta. Quem é esta mulher? Entra em uma casa de sórdida aparência, onde ali, sem dúvida, é conhecida, porque já à porta da casa, as pessoas presentes a saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda. Mansarda é um cômodo que nós aqui no nosso país não costumamos conhecer direito, não sabemos direito o que é. A mansarda, nos países europeus, costuma ser aquele cômodo que está bem debaixo do telhado. Os prédios são construídos com vários andares, depois vem o telhado, que o telhado não é geralmente como o nosso, que em forma de V. O telhado, geralmente lá, ele tem uma angulação, que faz com que ele fique
com o pé direito um pouco mais elevado. Como ele está muito próximo, tem muito pouco espaço entre o piso e o teto, onde geralmente a neve se acumula quando faz frio, a umidade se dá mais intensamente quando está no período chuvoso. Esses lugares são os piores lugares nas construções. Eram, né? Eram na época. Eram os piores lugares. Porque aqueles que tinham que morar ou ficar ali, tinham que ter mais cuidado com o frio, porque era mais intenso. Não tinham tanta possibilidade de ficar abrindo janela, porque já era o telhado. Quando muito faziam um buraquinho assim, faziam uma janelinha para você poder abrir e ter um pouco de ventilação. Portanto, quando uma pessoa não tinha recursos, era mais fácil que ela conseguisse pagar um lugar nesse ponto, que é o mais alto, não tinha elevador, não tinha como você chegar lá sem esforço físico. Então, você tinha que camelar toda a escadaria para chegar até o último andar. No Brasil, o nosso modo de construção, o antigo modo de construção fazia isso ser o porão. As casas eram construídas sobre determinados pilares um pouco mais altos para deixar arejar embaixo, não sobre diretamente a terra. Então ficavam o quê? Ficava um espaço meio assim, meio mofento, com algumas janelas de treliça para deixar passar o vento, e ali a pessoa ia enfiando um monte de badulaque que ela não precisava, ela punha lá no porão. Põe no porão, põe no porão, no porão. Então, o que é o porão para nós pode ser considerado a mansarda para eles. Então essa mulher subia até a mansarda. Lá mora, segundo o texto, uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas estas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem com que as pessoas aceitem o benefício sem se envergonhar. Olha o cuidado que os Espíritos dizem a respeito daqueles que vão prestar algum auxílio. E estes cuidados, essas palavras doces e generosas que fazem a pessoa necessitada aceitar o benefício sem corar, isso se dá por quê? Porque esses infortunados, esses que estão ali naquela mansarda, não são mendigos profissionais. Não estão vivendo da pobreza, da caridade dos outros. O pai está no hospital e durante esse tempo, a mãe sozinha não pode conseguir recursos suficientes para as necessidades de toda a família. Graças a esta senhora, essas pobres crianças não suportarão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas que ainda mamam. Se entre eles existe um doente, nenhum cuidado que essa doença exija vai repugnar a essa mulher. Fazer um curativo, arrancar um carnegão, espremer um tipo de tumorzinho, cuidar de uma ferida. Se algum deles está assim, ela cuida. De lá, deixando a mansarda, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família, que geralmente incomoda o chefe da casa quando ele não pode cuidar dos seus filhos. E ele fica agoniado em não poder estar atendendo às necessidades daqueles que ele ama. Mas a mulher não vai só cuidar da mãe e das crianças. Ela vai ao hospital, vai visitar o doente, vai ver como ele está, vai dar a ele a certeza de que sua família está protegida. No canto da rua, aonde ela desceu,
existe e a espera uma viatura. No caso da época, uma carruagem. Verdadeira loja de tudo aquilo que ela leva aos seus protegidos, que ela visita assim sucessivamente. Eles estão descrevendo apenas uma família, mas ela sai daquela e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Ela não pergunta aos seus protegidos nem a sua crença, nem a sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome? Onde ela mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Todos são gratos por esta criatura que veio cuidar das mazelas daqueles que estão sofrendo. Por que ela se veste de maneira tão simples? Essa é uma boa pergunta. Porque existe uma classe de pessoas bem intencionadas que acha que é um privilégio ser atendido por ela. Que ela, diante das misérias, está fazendo um favor de ir até o miserável. Ela sequer se dá conta de que o miserável vai estar ofendido, talvez, ou agredido pela sua exuberância. E esta pessoa pensa que é boa. Ela não se coloca no lugar daquele que é miserável, que precisa. É claro que atualmente, por medo, não por humildade, por medo, muitas pessoas, quando vão ter um contato com criaturas menos aquinhoadas, nos seus ambientes onde existem malfeitores, onde existem pessoas invejosas, aí elas mesmas se escondem para fazer de conta que elas são até piores do que aqueles que moram lá. Mas é por medo de não ser roubadas. Porém, antes, quando não havia tanta violência nesses locais, as pessoas muitas vezes iam fantasiadas de madame. E ainda em algumas instituições, quando tem alguma festa, elas ainda vão fantasiadas de madame. Para com isso, não sei, se mostrarem mais bonitas, se mostrarem mais importantes, e às vezes ficam competindo entre as trabalhadoras quem é mais madame. Mas por que esta mulher do Evangelho se veste assim? Tão simplesmente. É que ela não quer insultar a miséria com o seu luxo. Não quer. É uma agressão. Desde que você se coloque na posição de quem está precisando de ajuda. Por que ela se faz acompanhar da sua filha adolescente? Já notaram que os pais de hoje, eu não sei que doença que pegaram, que o que eles menos querem fazer é educar seus filhos dentro de uma disciplina para conhecer a verdade do mundo? Eles mais querem fazer é proteger o filhinho, botar o filhinho isolado dentro de casa para ele não ver as coisas feias da terra, nem ver que existem gente que sofre de fome. Então eles criam seus monstros que eles dizem que são seus príncipes. E não querem nunca que esta criatura tenha um contato com a verdade. Mas esta mulher está deixando aqui a lição. Por que ela pega a filha adolescente e faz a menina subir com ela na mansarda, faz a menina entrar com ela no hospital, faz a menina visitar as pessoas que precisa? Para ensinar-lhes, ou ensinar a filha, como se deve praticar a beneficência. Beneficência. Hoje em dia, tem criança que não faz outra coisa do que ganhar brinquedo do pai, da mãe, da avó, do tio. Todo mundo que quer agradar a criança quer dar alguma coisa para ela. Então a criança fica tão cheia de entretenimentos que ela não dá valor a nenhum deles.
Todos vocês que estão me ouvindo, que têm aí um pouco mais de 40 anos, sabem que quando você era criança, você ganhava 2 presentes no ano. Se você não teve o azar de nascer no Natal. Porque quem era o azarado que nascia no Natal ganhava só um. Você ganhava presente no dia do seu aniversário e no dia de Natal. Fora isto, raramente você ganhava presente. Você tinha que se virar com aqueles que você tinha. Aí você trocava com o irmão, você pedia para o irmão deixar você brincar um pouquinho, porque se você tinha um irmão, ele também ia ganhar um presente no aniversário dele. Então podia ser compartilhado o negócio. Hoje em dia, não tem um dia que o cara não ganha uma coisa. E não é brinquedinho de plástico, não. Isso é joguinho daqui, joguinho de lá, celular. Eu me lembro que o meu sobrinho, quando completou, acho que 1 ano ou 2, numa festa de Natal, ganhou uma câmera digital. Sabe, de tirar fotografia? O moleque não sabia escrever o nome dele, ainda não sabe muito bem. Mas ele ganhou uma máquina que nem eu, nem minha esposa a gente tinha. Uma câmera digital. Dessas que não usa mais filme. Nós ainda éramos do tempo das máquinas que tinha rolo de filme. Ele já não. 2 anos já ia tirar foto com máquina digital. Ganhou uma barca com controle remoto. Sabe aquelas barquinhas que você põe para andar com ela no mar ou na piscina, que tem um joystick que você fica mexendo para frente para ele brincar? 2 anos de idade. E quem deu isso são os alucinados dos adultos, que acham que a criança vai entender muito que o que ela está ganhando é muito caro, é muito bonito, que vai ser muito legal. Então, hoje em dia, as crianças ganham as coisas, não dão valor no que ganham, porque elas nunca têm necessidades, não usam como deve, porque logo se cansam, estão em busca de uma outra novidade que venha a produzir uma emoção qualquer, mas quando você fala assim, escuta, nós vamos ter que separar alguma coisa aqui para dar para umas famílias que estão precisando, não, meu não, pega do meu irmão, porque tudo que eu tenho aqui eu preciso. Às vezes já está quebrado, às vezes já está perdendo peças, às vezes já não dá para montar direito. Não, mas é meu. Quando muito você obriga a criança a abrir mão de algo, não é porque você quer ser egoísta, que fazer seu filho sofrer, não. Você quer ensinar seu filho a que ele não deve se apegar a todas as coisas, ele tem que aprender a desfazer-se de alguma coisa. Aí ele vai escolher o mais quebrado, o mais estourado, o mais feio para ele dar. E ainda assim vai reclamar. Por quê? Porque os pais não estão fazendo pelos filhos o que deveriam fazer. Eles estão limpando ou imaginando que se limpam na consciência de culpa dando coisas, pela falta que eles fazem como educadores. Quando eles empurram seus filhos para ser educados na escola, educados pelas tias, e eles não querem que a mãe ou o pai fale que seu filho tem problema. Eles não querem que os professores instruam corretamente, eles querem que seu filho seja o Deus e todos os professores apanhem e eles não reclamem. Se uma criança bater num professor e o professor puser ela de castigo, o professor der um corretivo nessa criança, vem o pai, vem o Ministério Público, vem as autoridades imbecis que nós temos hoje em dia no país, para prender o professor, onde já se viu, processa a escola, processa o professor perde o cargo. Ninguém está falando de espancar a criança, mas ninguém está falando da criança espancar o professor. Nós temos vídeo na internet de crianças jogando cadeira, dando soco na cara, e não é criancinha não, é marmanjo, bandido, drogado ou não drogado, não importa, mas amparado por essa teoria comunista de interferência social que esses esquerdistas implantaram em muitas escolas do país, com a conivência desses professores, uma parte dos professores irresponsáveis que também faz eco a esse tipo de postura. A mãe leva a filha, para a filha subir na mansarda e ver a criança doente, com febre, com o nariz escorrendo, para ver o pus
do dedo machucado para ajudar a curar, ajudar a tratar. É para ensinar a filha como se deve praticar a beneficência. A filha também, ela vê aquilo e diz: mãe, eu também quero ajudar. Eu também quero ajudar as pessoas. E a mãe lhe diz: o que você pode dar, minha filha? Uma vez que você não tem nada de você mesmo? Se eu te entregar alguma coisa para que você entregue para a pessoa, que mérito você vai ter? Na verdade, eu é que farei a caridade e você dela terá o mérito. Isso não é correto. Quando você vem e nós vamos visitar o enfermo, você me ajuda a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa de si próprio. Isso não te parece o bastante? Você está ajudando, você está dando sua atenção, você está dando seu calor humano, você está dando sua generosidade. É algo que você está produzindo. Não sou eu que estou te dando para você passar para outra pessoa. Nada é mais simples do que isso, minha filha. Agora, continua a mãe. Aprenda a fazer algumas obras úteis, alguns trabalhos úteis. E você vai confeccionar roupinhas para essas crianças. E desse modo você dará alguma coisa que você mesmo fez. Você praticará, você realizará. Você terá alguma coisa manufaturada por você própria, com o seu esforço. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma a sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Eu duvido que qualquer religião cristã diria o que vem agora na sequência. Duvido. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma a sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Resposta: quem importa? Quem importa? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho explica que não importa se ela é espírita ou não é. Como importa se ela está fazendo a prática daquilo que o Cristo pediu para fazer. Isso importa. No seu lar, diz o término do texto, ela é uma mulher do mundo, como todas as mulheres e homens são. Isso porque ela está numa posição que assim o exige. Mas lá, as pessoas ignoram o que ela faz. Porque ela não quer outra aprovação, senão a aprovação de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até a sua casa uma das suas protegidas, que não sabiam que ela morava lá. E então, quando esta reconheceu a mulher e quis abençoar a sua benfeitora, a mulher disse: silêncio, não digas a ninguém. Silêncio, que ninguém saiba. E termina então o texto. É assim que falava Jesus. Silêncio, ninguém precisa saber. Jesus cura o homem na piscina de Siloé. Existia um poço em Jerusalém que reunia a água que brotava e que era guardada em uma piscina. E esta piscina pública era uma forma das pessoas se banharem quando elas não tinham água corrente na casa, que a maioria não tinha.
Porém, todo mundo sabia ou acreditava que estando ali em volta daquela piscina, as águas estavam plácidas, calmas, mas que de repente um anjo passava e com a sua passagem agitava a superfície das águas. E então o primeiro desafortunado que caísse na água naquele momento ficava curado. Então todos os desgraçados, lazarentos, os feridos, os doentes, todo mundo ficava ali na piscina, esperando que passasse o anjo, a água se movesse, então ele pulava. Devia ser alguma coisa grotesca. Parece coisa assim que a gente já viu em outras circunstâncias. Aqui em Campinas, na época da escravidão, na frente da Matriz Velha, a Igreja do Carmo, onde tem hoje o Largo do Carmo, e onde hoje é um prédio muito grande de escritórios comerciais, havia a casa de um barão do café. A Igreja do Carmo era a matriz antiga de Campinas, portanto a casa do barão do café era localizada no Largo da Igreja, quase que dentro da sacristia. E ele tinha algumas pessoas que todos os meses ele pagava pelos serviços que essas pessoas faziam para a sua casa, para a sua fazenda, eram os fornecedores daquilo que eles usavam. E que como o barão era o barão, as pessoas tinham que fornecer e ficar esperando para receber o pagamento. Então, contam os historiadores aqui da nossa cidade que em determinado dia de cada mês, as pessoas se reuniam do lado de fora da grande casa, de onde uma janela muito grande, exuberante, dava acesso à rua, e elas ficavam lá o tempo necessário para ver se recebiam pagamento. E como era feito o pagamento? Alguém lá dentro da sala preenchia o envelope com aquele recurso, dinheiro X, aí lacrava o envelope, escrevia o nome do destinatário e jogava pela janela. E então, todo mundo que estava lá na rua esperando para pegar o seu, saía correndo atrás para ver se era o seu envelope. E eles faziam isso, até quando eles resolvessem terminar de pagar. Quem não recebeu tinha que voltar na outra data. É também interessante essa prática que a gente vê quando as pessoas levam comida para grandes quantidades de sofredores. Então eles formam aquele, em volta do caminhão, aquele negócio, o cara fica jogando lá de cima, toma aqui, toma cá, e fica distribuindo assim. E o povo fica brigando para conseguir pegar um saco de arroz, um saco de feijão, 1 quilo de açúcar. Estas são atitudes que de verdade estragam o sentimento dessa realidade de discrição, de devotamento, de carinho, de consideração que se deva ter para com as criaturas aflitas na terra. E este exemplo que essa mulher dá é verdadeiramente uma maneira muito construtiva de nos fazer pensar, não em fazer o bem, mas em como fazer. Porque há muitas pessoas que fazem o bem sem serem bons. E isso é muito grave. Porque elas parecem boas, mas não são. Enquanto que há pessoas que não podem fazer o bem conforme a sociedade acha que é o bem, mas que são boas de coração e que aquilo que tem que fazer fazem com renúncia, fazem com generosidade, fazem com carinho. Por isso é importante que nós nos lembremos de como estas coisas não devem ser entendidas somente por um tipo de cenário
Eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados, eu ajudo fulano. Fulano está precisando de ajuda, a gente vai ajudar. Tudo isso é muito oba-oba. Pega essa pessoa e pede para ela, vamos comigo que eu vou visitar um doente? Vê se ela vai. Onde que é? Ah, é lá longe, né? É na terra. E não tem perigo? Tem perigo. Ah, olha, hoje eu não posso, que eu tenho compromisso, depois eu vou. Se você precisa de alguma coisa, me pede que eu pago, eu dou. Mas, então há muita diferença entre você ser um doador, onde tudo está te mostrando como um benfeitor, e você se preocupar com aqueles que estão passando necessidade e que ninguém conhece, sem que ninguém te enalteça. Com isso, nós terminamos este trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana que vem, nós vamos continuar com o óbolo da viúva. O óbolo da viúva. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela alegria de podermos ter o Evangelho como um farol que mostra o rumo, um farol que orienta a nossa conduta e que faz com que cada um de nós possa decidir-se, talvez mais cedo, de que não adianta apenas parecer. O mais importante é ser, mesmo que ninguém note, mesmo que ninguém reconheça. Obrigado por você estar sempre nos alertando para aquilo que é verdade, para a essência. Que nós possamos, entendendo tuas lições, olharmos à nossa volta e perceber: eu não preciso ganhar na loteria para fazer o bem. O dinheiro que eu gasto jogando na loteria já podia ser o pão que eu daria ao faminto. E que naquele dia teria o alívio da sua fome. É muito diferente. Portanto, Jesus, que nós possamos ter discernimento conosco mesmo, para que nós não fiquemos adiando o momento de ser bom só quando a boa sorte chegar nos números premiados que nós escolhemos. Com muita gratidão, nós deixamos aos teus pés a prece com a qual encerramos o estudo do Evangelho de hoje. Pai nosso, que assim seja.